Fala pessoal, eu novamente, como eu prometi no último vídeo, eu disse que eu ia falar um pouquinho sobre eventuais impactos aí dessas quedas do IFIX, alta de juros, nos fundos de recebíveis. Então, nós sabemos que hoje os fundos de recebíveis são os fundos que estão segurando o IFIX. Eles estão pagando um bom dividendo. Isso faz com que eles não caiam, a cotação deles não cai. Hoje os fundos de recebíveis são quase 40% do IFIX, muito diferente do período de 2014 2016, que eles eram em torno de 14% só do IFIX. Hoje eles têm uma representatividade muito grande no IFIX. E, evidentemente, se a cotação deles não cai tanto, eles seguram um pouco o IFIX. Quem está caindo com muita força são os fundos imobiliários de tijolo. Então, o vídeo de hoje é mais ou menos para dar uma ideia, um panorama do que eu vejo para o futuro dos fundos de recebíveis. Nada é muito mais diferente do que eu já expliquei num artigo que eu escrevi em 2017, eu sempre digo, é um artigo inédito. Na época ninguém tinha escrito, ninguém tinha pensado sobre isso. Em 2017, final de 2017, uma das vantagens de ser o research, o primeiro research de fundo exclusivo de fundo imobiliário do Brasil, você conseguir fazer algumas coisas diferentes e que acabam se confirmando e se pautando. E agora chegou o momento de testar essa tese. Até o momento, essa tese está funcionando muito bem. Que é o quê? O ciclo dos fundos de recebíveis. O que acontece? Nós estamos tendo uma elevação da taxa de juros. Por que o juros sobe, gente? Porque o Copom está afim de ferrar o Brasil? Não, não é isso, né? O juros sobe porque a inflação está alta. A inflação está alta, os juros começam a subir para tentar controlar a inflação. E inflação alta beneficia quem? Fundos de recebíveis. E de 2020 para cá, todos os fundos começaram a utilizar uma matriz de apuração de lucro contábil para os fundos de recebíveis. Alguns na máxima potência, alguns um pouco menos, respeitando algum nível de geração de caixa, mas todos eles passaram a usar uma matriz de apuração de lucro contábil. Isso faz com que a inflação potencialize muito mais os rendimentos do que acontecia no passado, ou seja, a inflação ela seja repassada de forma muito mais presente nos rendimentos. E aí você tem inflação alta, rendimentos elevados, e rendimentos elevados faz justamente a precificação do investidor. Poxa, esse fundo é bom, esse fundo está me pagando 1%, 1,1% ao mês, evidentemente que é por causa dessa inflação, e a cotação acaba não caindo muito. O que eu vejo nesse momento? O que acontece? Taxa de juros subiu, taxa de juros futuro e Selic. Porque é isso que nós temos, juros futuro e Selic subindo ao mesmo tempo. Isso deveria fazer com que investimentos de renda variável, investimentos que possuem mais risco, como é o caso dos fundos imobiliários, comecem a ter uma certa desvalorização. Ok? Então, quando você vai ter uma certa desvalorização daqueles investimentos, todos eles vão cair. Fundo imobiliário, todos eles deveriam cair. Mas os fundos de recebíveis se seguram um pouco mais. Por quê? Porque os seus rendimentos começam a subir ou continuam altos por causa da inflação. Nós estamos num momento ímpar, né? Viemos de pandemia, IGPM que passou de 30%, tudo mais é um pouco diferente até do que nós já vivemos na história. Mas nós temos ali rendimentos altos por causa da inflação. E os juros vão subir até onde, gente? Os juros vão subir até o momento que essa inflação for controlada. O Copom vai ficar subindo esses juros até a inflação controlar. Se ele tiver que chegar a 13%, 14%, ele vai chegar em 13%, 14%. Quanto mais ele subir, mais vai impactar todo o mercado de fundos imobiliários, obviamente, porque juros futuros hoje precificam Selic a 10,5%. Se tiver que chegar a 13%, por exemplo, juros futuros vai subir muito mais do que isso aí. Então, o que vai acontecer nesse cenário todo? Quando os juros subirem a ponto de começar a controlar a inflação, ou seja, jogar essa inflação para o centro da meta, o que é o centro da meta aí? Vamos dizer que eles não vão alcançar o centro da meta, que eles vão ficar só na meta ali. Vamos dizer 4% ao ano, tá? Então, gente, é de quase 11% ao ano para 4% ao ano. É uma diferença muito grande em termos inflacionários. Isso vai impactar o rendimento dos fundos imobiliários. Ou seja, quando eu chegar na máxima alta da taxa Selic, significa que a minha inflação está voltando para 4%, ou seja, 0,35% ao mês. Isso vai fazer com que os rendimentos dos fundos recebíveis caiam, e caiam consideravelmente, tá? E caiam consideravelmente, porque eu não vou ter toda essa inflação. E aí esse é um momento que normalmente nós começamos a observar alguma desvalorização dos fundos imobiliários de recebíveis. Não há uma queda, não há um derretimento, né? Mas ele começa a ajustar um pouco o quê? Ao olhar para os fundos de tijolo, porque o que vai começar a acontecer? Eu vou ter fundo de tijolo pagando, como eu tenho hoje, fundo de tijolo de altíssima qualidade pagando 0,70, 0,80, de repente eu vou ter fundo de recebíveis pagando 0,70, 0,60. O investidor vai ajustar isso, ele vai começar a migrar isso.
Evidentemente, quem fizer essa migração antes vai se beneficiar. Então, é muito importante você entender esse ciclo dos fundos recebíveis. Essa alta de juros, ela afeta os fundos de recebíveis, só que ela tem um delay. E esse delay é provocado porque a inflação nesse momento está alta. Quando a inflação for controlada, eles caem. Qual que é hoje o meu receio? No vídeo anterior, eu comentei 1 milhão de novos investidores nos últimos 2 anos, um pouco mais do que isso. Investidores que para muitos deles falta conhecimento. Então eles estão ali nos fundos de recebíveis. Quando os fundos de recebíveis começarem a cair, se eles começarem a vender, tá? Porque começou a cair a cotação, porque o rendimento começou a ficar ruim por uma série de fatores, o IFIX vai voltar a cair. Será que isso pode afetar os fundos de tijolo? Tecnicamente não deveria afetar, mas como eu já falei no vídeo anterior, é mais de 1 milhão de investidores, muitos desses investidores têm conhecimento e muitas vezes a precificação não vai ser feita de forma racional. Se eu tiver o IFIX caindo, pode haver um receio de que tudo vai continuar caindo, tudo vai voltar a cair. Então hoje eu tenho um grande receio desse momento também. Um investidor que não sabe muito bem que o ideal, que o certo seria eu precificar fundos imobiliários com base em juros futuros, que precifica com base na taxa Selic, e depois lá na frente pode ainda confundir a queda do IFIX, provavelmente ocasionada aí pelos fundos de recebíveis, que na minha opinião, pelo artigo que eu escrevi em 2017, tem que acontecer, né? Evidentemente que eu não tenho como cravar quando vai acontecer, porque só vai acontecer quando o Copom for eficiente no controle da inflação, e isso deve demorar ainda, no mínimo aí uns 6 a 8 meses, mas deve acontecer se respeitar aquele artigo que eu escrevi. E aí você teria uma queda do IFIX e aí o meu grande receio é que você haja uma contaminação. Ou seja, tudo isso reforça a minha ideia de que nós teremos um bom tempo ainda de IFIX lateralizado. E nesse momento, para você que é um investidor de longo prazo, para você que quer potencializar a sua independência financeira, é o melhor momento que você vai comprar. Então, Rodrigo, eu fico um pouco incomodado porque os fundos imobiliários estão caindo. É normal. Para a maioria dos investidores é normal ficar incomodado. Você ganha o rendimento e você vê aquela cotação caindo, você vê o pessoal investindo em criptoativo, aquele negócio não para de subir, você diz, porra, por que eu não investi em criptoativo? Por que eu não investi em não sei aonde? Calma, gente. Esse é o melhor momento. De 2014 a 2016... nós também nos questionávamos muito sobre as nossas certezas. Quem formou carteira de 2014 a 2016, até hoje mesmo com essas quedas, está sorrindo, está muito feliz. Porque conseguiu formar, você imagina você ter uma carteira que te rende naquele lá, né, o pessoal que gosta do yield on cost, a 1%, 1,2%. Então, num momento que, na minha opinião, é muito diferente do que nós estamos vivendo. Nós estamos num ciclo do setor imobiliário muito, muito diferente daquele período. Um ciclo muito mais positivo. Nós não temos aquele excesso de imóveis, nós não temos o risco de nós voltarmos para uma recessão imobiliária como nós tivemos de 2014 até quase 2018. É muito pequeno, porque nós não temos aquele excesso de imóveis sendo entregues, nós não temos, a demanda ainda está muito ruim, mas nós não temos aquele excesso de imóveis. Então, o momento é muito diferente. Então, fechando essa ideia do que pode impactar, do que não pode impactar, o que pode desvalorizar, valorizar ou não os fundos imobiliários, nós temos esse cenário. Os juros ainda subindo, como eu falei no vídeo anterior, e esse meu cenário para os fundos de recebíveis. Em algum momento vai acontecer esse ajuste, por questão da inflação. De novo, um grupo muito grande de investidores com pouco conhecimento e o tempo vai nos dizer o que vai, como é que eles vão se comportar dentro desse cenário. Indiscutivelmente, algum nível de queda nós vamos ver. Principalmente por quê? Porque nessa potencialização de distribuição de rendimentos com base contábil, o que nós vimos? Nós vimos um rendimento muito mais robusto do que nós tínhamos lá atrás, mas nós também estamos vendo agora a queda de valor patrimonial. Na medida que os juros futuros vão subindo, os fundos imobiliários vão perdendo valor patrimonial. Por quê? Porque eles fizeram aí, uma certa forma, uma distribuição desse lucro contábil, que teria que ter ficado contábil lá dentro do CRI, e ele foi distribuindo mais do que o normal. Quando você vem a alta de juros, você acaba tendo uma redução um pouco maior do valor patrimonial que nós não vimos lá para trás em alguns desses fundos de recebíveis. Então, vai ser um momento interessante de se acompanhar. De novo, vai ficar de fora dessa oportunidade, vai esperar o momento exato, é bastante complexo isso. Vá comprando, vá aproveitando. Então já está na hora de vender fundos recebíveis, Rodrigo? É isso que você está dizendo? Não estou dizendo isso, muito pelo contrário. Fundos recebíveis ainda devem, pelo menos pelos próximos 6 meses, ser uma das excelentes opções. A grande questão é você ter consciência disso. Na medida que a inflação começar a ser controlada, e quando que essa inflação vai começar a ser controlada? Quando o dólar começar a se controlar um pouco mais, gente. Então, quando a taxa de juros for suficiente para baixar um pouco o dólar, ou pelo menos esse dólar não continuar subindo, você começar a ver
combustível baixando ou pelo menos não subindo mais tanto. A inflação literalmente sendo controlada, você vai ver com seus olhos nos produtos. Quando começar a ver daí os índices sendo divulgados, aí isso vai começar a impactar os fundos de recebíveis. Como nós temos delay de 2 a 3 meses de repasse da inflação, e nós devemos continuar ainda com a inflação relativamente alta pelos próximos 6 meses, é muito provável que os próximos 8 meses, 9 meses, esses fundos de recebíveis continuem pagando rendimentos altos e continue, vamos dizer assim, a vedete dos fundos imobiliários. Tá? Isso é normal. E de certa forma isso também permite com que haja uma oportunidade nos fundos de tijolo. Então, se você tem fundos de recebíveis, minha visão, mantenha eles. Lá na carteira recomendada eu estou mantendo todos eles, mas eu não vou aumentar, porque comprar fundo de recebíveis agora, para de repente eu recomendar uma venda daqui uns 6 meses, 8 meses, porque vai ficar muito concentrado e vai fazer ajuste. Como eu gosto de uma carteira equilibrada, então ela vai gerando esse equilíbrio, uma parte em recebíveis, uma parte em tijolo. Para você que está aí com seus fundos de recebíveis, eu sugeriria, claro, desde que você tenha bons fundos de recebíveis, né? Nós temos alguns que têm um risco um pouco maior, principalmente risco de inadimplência com essa inflação alta. Mas comece a olhar e comprar alguns fundos de tijolo que você não vai se arrepender. Pessoal, era isso. Até o próximo vídeo. Se você curtiu esse vídeo, não deixa de dar um like aqui, não deixa de deixar um comentário e deixa até uma sugestão para o próximo vídeo, agora que eu voltei com tudo para o YouTube. Forte abraço para vocês!